Olá, eu sou a professora Vivian Silva. Nossa aula hoje é sobre os nervos cranianos. Esses nervos recebem esse nome porque eles têm uma origem aparente no encéfalo e têm como alvo estruturas que estão na cabeça ou no crânio. Nesse trajeto para chegar no órgão-alvo, eles passam por um forame do crânio, que nós vamos chamar então de origem aparente no crânio desse respectivo nervo. Vejam que esses nervos de cranial para caudal, eles são numerados, sempre utilizando o numeral romano, como fazemos sempre na anatomia, de 1 a 12. Então, são 12 pares, porque temos 12 para o lado direito e 12 para o lado esquerdo. Então, vamos começar esse estudo desses nervos a partir do primeiro par, que seria o par mais cranial desses nervos cranianos. É o nervo olfatório, é o primeiro par de nervo craniano. Como o próprio nome diz, a função dele é do olfato. Observe que esse nervo capta com suas terminações nervosas a sensação do olfato na área olfatória da mucosa olfatória da cavidade nasal, situada em sua maior parte na concha nasal superior, no meato nasal superior e numa pequena parte da concha nasal média. Essa área tem de 2 a 4 centímetros quadrados. Essas terminações nervosas, então, captam essa informação que é transmitida pelos seus axônios, que se unem em filamentos olfatórios, cerca de 20 filamentos olfatórios que cruzam a lâmina cribriforme do osso etimoide, que constitui então a origem aparente deste nervo no crânio. A partir daí, esses axônios se dirigem ao bulbo olfatório, que constituirá a sua origem aparente no encéfalo, e daí então a informação, o impulso nervoso se distribui para áreas corticais e subcorticais para que essa informação seja então interpretada. Vamos passar então ao segundo par de nervo craniano, que é o nervo óptico. O nervo óptico é o nervo responsável pela visão. A sua origem se dá na retina, esse é o nervo sensorial, né? É um nervo aferente. Sua origem, então, se dá na retina, onde se forma o nervo óptico, que passará pela sua origem aparente no crânio, no canal óptico. Aqui nessa vista lateral, nós vemos mais facilmente aqui a esclera do olho, o globo ocular, a formação do nervo óptico, passando então pelo canal óptico. É interessante observar que o nervo óptico, assim que passa pelo canal óptico, esse canal óptico está situado no osso esfenoide. Ele vai decussar, ele vai cruzar o plano mediano, formando uma estrutura chamada de quiasma óptico. E a partir do quiasma óptico, o nervo óptico muda de nome, passa a ser chamado de trato óptico e vai fazer sinapse com os neurônios talâmicos lá no núcleo geniculado lateral, e dali vai formar esses axônios dos neurônios talâmicos, vão formar essas radiações, chamadas de radiações ópticas, que se dirigem à área visual primária nos lábios do sulco calcarino. Se nós removêssemos o encéfalo aqui do crânio, nós teríamos essa imagem que vocês veem aqui do crânio. Então, removemos aqui o encéfalo e vemos muito bem aqui a saída aqui dos canais ópticos, situadas então no osso esfenoide, nessa região que chamamos de asa menor. Cada nervo óptico aqui representado por essa seta em verde. Observem a decussação, formando o quiasma óptico exatamente na altura do corpo do osso esfenoide, local onde se situa a célula turca que aloja a glândula hipófise. Então veja que a decussação, o quiasma óptico, ele se forma ao redor da glândula hipófise. E aqui, como vemos na vista lateral, após decussar e formar o quiasma, a gente vai ter então o trato óptico se dirigindo às áreas talâmicas, formando as radiações ópticas que vão se dirigir, por sua vez, à área visual primária, ali nos lábios do sulco calcarino. Muito bem. O próximo nervo craniano que nós vamos abordar é o nervo oculomotor. O nervo oculomotor, ele tem esse asterisco aqui porque ele, além de ter fibras que são somáticas, que se dirigem para músculos estriados esqueléticos, ele também tem fibras que são
parasimpáticas. Então, o nosso terceiro par, ele vai ter origem ali no sulco medial do pedúnculo cerebral, entre os dois pedúnculos cerebrais, ou na fossa interpeduncular. Ele parte dessa origem aparente no encéfalo, passa pela fissura orbital superior, que constituirá, então, a sua origem aparente no crânio. E representamos aqui o trajeto do nervo oculomotor através dessa linha verde que vocês veem aqui. E observem que após ele passar pela fissura orbital superior, esse nervo então se distribuirá para músculos extrínsecos do olho. Ele vai inervar o músculo levantador da pálpebra superior, o músculo reto superior, o músculo reto inferior, músculo reto medial e também o músculo oblíquo inferior que nós vemos aqui. Ou seja, quase todos os músculos extrínsecos do olho são inervados pelo óculo motor. Essa que vocês veem aqui no fundo da cavidade orbital corresponde então à fissura orbital superior. Observe que ela está muito próxima do canal óptico, que é por onde vai passar o nervo óptico. Ela vai se encontrar, então, essa fissura orbital superior numa posição mais lateral em relação ao canal óptico. O nervo oculomotor possui, então, também um componente parasimpático que se dirige para músculo liso do olho. Ele vai formar o gânglio ciliar, que fica aqui numa posição posterolateral em relação ao globo ocular. Esse gânglio ciliar vai emitir fibras, então, que são os nervos ciliares curtos, nervos ciliares longos, que vão, então, inervar os músculos intrínsecos do olho, é músculo liso, que são o esfíncter da pupila e o próprio músculo ciliar, controlando, então, aí o tamanho da nossa pupila, a movimentação da pupila. O quarto nervo craniano corresponde ao nervo troclear. E nervo troclear, ele tem origem aparente no encéfalo, lá no véu medular superior. É interessante observar que é o único dos nervos cranianos que tem uma origem na região posterior do tronco encefálico. Esse nervo craniano está representado aqui por essa linha verde. Observe que ele também tem origem aparente no crânio na fissura orbital superior, por onde ele adentra a órbita e inerva o músculo oblíquo superior. Eu vou pular o quinto nervo, vou deixar para falar na segunda parte da aula e vou passar para o sexto nervo craniano, que é o nervo abducente. Este nervo tem origem aqui no sulco bulbopontino, passa por sua origem aparente no encéfalo, que também é a fissura orbital superior, e vai inervar exclusivamente o músculo reto lateral. Então, observe que através dos nervos cranianos 3, oculomotor, 4, troclear, e 6, abducente, nós inervamos toda a musculatura extrínseca do olho, que vai então ser responsável pelos movimentos do globo ocular. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui e vamos para a segunda parte da aula.